Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, convido a ler a palavra de Deus, apenas um versículo, primeira epístola de Paulo, ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, bem como ao nosso pastor presidente por confiar o púlpito da casa do Senhor nesta noite, para que possamos trazer uma porção da palavra de Deus ao coração da igreja. Deus abençoe e continue abençoando nosso pastor, bem como toda a diretoria da igreja, o ministério e a igreja que aqui está presente. Todos acharam? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o amor destes é o maior. Mas eu quero falar nesta noite sobre fé. Podeis tomar assento, por gentileza. É um assunto muito rico, muito profundo em todas as partes da Escritura Sagrada. Reconheço a minha pequenez para falar sobre o assunto. Careço das orações da igreja. Creio que vocês estarão orando por mim. Creio que o Espírito Santo me dará a palavra. Creio que já está aberta a porta da palavra. Creio que a palavra vai surtir efeito no teu coração nesta noite. Creio que vamos voltar para casa abastecidos e alimentados pela palavra de Deus. Sempre que chego aqui, fico tremendo. E no dia que acabar se não estiver tremendo, então não está mais normal, né? Mas vamos falar sobre fé. A fé, irmãos, alguém disse assim, é a confiança na lealdade, no saber, na verdade de alguém. Quem disse essas palavras foi Orlando Boyer, o escritor da pequena enciclopédia bíblica. Fé é confiança na lealdade, no saber, na verdade de alguém. E as escrituras, ela diz o seguinte, nas palavras da Bíblia, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A Bíblia ainda diz, é o firme fundamento, é a base sólida, firme. Isso é fé. Fé, meus irmãos, ela é depositada em nós quando nós ouvimos a palavra. Nós já aprendemos aqui, Romanos 10:17 vai dizer que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Na epístola de Judas, no versículo de número 3, vai dizer que a fé nos foi dada para batalhar. Então, a fé foi introduzida em nós, nos foi dada para batalhar. Porque quando alguém não tem fé, não tem coragem. Quando alguém não tem fé, não tem força de vontade. Quando alguém não tem fé, não tem esperança. Quando alguém não tem fé, vive desanimado. Quando alguém não tem fé, anda de cabisbaixo. Quando alguém não tem fé, não tem força para se locomover, para caminhar, para agir, para trabalhar. Se ele não tem fé, ele vive uma vida monótona. Mas aquele que tem fé, e isso que eu estou dizendo é uma grande verdade, por isso você está aqui nesta noite, saiu da sua casa num tempo de chuva, meio frio, o desejo, quem sabe, era de ficar em casa, mas você veio, é porque você tem fé, você disse, eu vou lá porque eu quero ouvir a palavra de Deus para a minha vida nesta noite, então você veio, então você tem fé, mas essa fé não foi eu e você que adquirimos por vontade própria, a gente nasceu com uma fé natural, como já foi ensinado aqui, mas essa que eu estou falando nesta noite, que já foi pregada também aqui nesta noite, foi dada. Você ouve a palavra, o Espírito Santo te convence do pecado, do juízo e da justiça. E você compreende e entende que é necessário. E quando você reconhece, a fé adentra o seu coração, a sua alma e se aloja aí. E a partir de então, sua vida não é mais a mesma. Porque agora a fé está dentro de você e ela move você, ela se movimenta dentro de você, ela te impulsiona. Porque foi Jesus quem deu. Aliás, a fé ela foi criada. Que é isso, pastor? Sim, Jesus é o autor e consumador da fé. Foi ele quem criou a fé. E ela veio,
veio se tornar manifesta assim, dessa forma, nesse período de tempo agora. Para trás, em algumas partes da Bíblia, a gente nem vê a palavra fé, ela está ali como se estivesse incubada, escondida e oculta, mas estava no coração de alguém, porque com certeza quando Deus falava com alguém no Velho Testamento, gerava fé lá dentro, porque toda palavra que Deus fala no coração de alguém, vai gerar fé nele. Agora, irmão, é importante a gente nessa introdução dizer que precisamos da fé. Por quê? Porque é impossível alguém agradar a Deus sem fé. Deus não se agrada, não consegue, a pessoa não consegue agradar a Deus sem fé. Sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. E também a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo de número 16, que para se aproximar de Deus é necessário que creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, para se aproximar de Deus, tem que ter fé. Ninguém se aproxima de Deus sem fé. E para agradá-lo, também tem que ter fé. Em outras palavras, é assim, para Deus achar graça em nós, tem que ter fé aqui dentro. Para Deus achar graça em nós nesta noite, a nossa fé tem que estar latente nesta noite, em nossa vida. Então Deus se agrada, por quê? Porque vê fé em nós. Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. Autor é aquele que cria. Além dele criar, Ele consumou a fé. É tão verdade isso daí, que lá em João capítulo 19, versículo 30, depois eu vou estar citando esse mesmo versículo lá na frente. Hoje é um culto de ensino, e eu quero ir bem com bastante calma, para que não ferva aqui, né? E é tão verdade isso, que quando Jesus está na cruz, entre várias palavras, eu tenho vários mestres aqui, várias palavras que Jesus falou na cruz, Ele disse uma frase no final: está consumado. Por que Jesus disse essa frase? Está consumado. Vamos voltar lá atrás no Jardim do Éden. A primeira vez que vemos a necessidade do uso da fé, irmão, foi lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, sim, senhores. Quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus, ali aconteceu o primeiro juízo da terra. E ali também aconteceu a primeira promessa da terra. Deus decretou juízo sobre a serpente e fez uma promessa para a mulher: da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar, vai pisar, vai vencer, vai derrotar, vai trazer a vitória para a raça humana. Esta vai ferir o calcanhar, mas a semente vai ferir a cabeça. Então houve o primeiro juízo e houve a primeira necessidade da fé. Por quê? Porque agora foi feita uma promessa. E essa promessa passaria tempos para se cumprir. E era necessário, de agora por diante, Adão e Eva, que foram expulsos do jardim, viver pela fé, confiando na promessa que Deus havia feito, que haveria de nascer alguém que poderia derrotar aquele que o derrotou e fez eles serem expulsos do jardim do Éden. Estão me fazendo compreender nesta noite, irmãos? Então houve a primeira necessidade de usar a fé. Não aparece o nome fé ali, ela estava como se tivesse encoberta, mas a Bíblia é clara, porque a partir de então eles tiveram que aguardar e esperar. O tempo vai passar, muito tempo vai se passar, e vejam que Jesus, quando estava na cruz, ele vai dizer: está consumado. Consumado o quê? A promessa que eu te fiz lá atrás, quando vocês estavam lá no Jardim do Éden. Eu prometi que daria vitória. Eu prometi que eu traria vitória para a raça humana. Então agora está consumado. Ele está dizendo assim, ó:
eu venci, está vencido, o inimigo está derrotado, a vitória a partir de agora é da raça humana. Glória a Deus. Está terminado. Era como se ele dissesse: está terminado, está concluído, está acabado, está cumprida a promessa. Promessa do quê? Da salvação para a humanidade. Glória a Deus. Daqui para frente, Adão e Eva e seus descendentes precisariam crer na promessa do Senhor, ou na promessa que o Senhor fez de lhes darem vitória sobre a serpente. E é interessante, irmãos, que dali para frente, todos aqueles que ouviram, com certeza, Adão lhes falar sobre Deus, gerava também fé no seu coração, para, de alguma forma, oferecer sacrifício a Deus, oferecer uma oferta a Deus. E isso aí, os irmãos, é conhecedor. Veja que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, uma oferta maior do que Caim. Veja que eles se aproximaram, então existia também naquela época culto, e eles se apresentavam para servir a Deus, e eles também traziam suas ofertas a Deus, porque eles acreditavam que Deus iria receber o seu culto e a sua oferta. Assim como nós estamos aqui nesta noite, viemos oferecer um culto a Deus, e nós cremos que Deus está recebendo o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, e também vai receber, e já recebeu, a nossa oferta que trouxemos para oferecer ao Senhor. A fé é uma ferramenta muito poderosa em Deus. Em Deus. Nos foi dada para que em Deus, nos foi dada para em Deus fazer a diferença nesse mundo que anda por vista. O mundo anda por vista, a igreja anda pela fé. O mundo anda por aquilo que eles veem, a igreja anda na confiança de que Jesus Cristo está lhe guardando, está lhe protegendo, está lhe orientando, está lhe conduzindo para o céu. A igreja anda pela fé, o mundo anda por vista. É tão verdade isso, irmão, que nós glorificamos a Deus quando tem, e glorificamos a Deus quando não tem. Nós exaltamos a Deus quando estamos bem, e exaltamos a Deus quando nós não estamos bem também. Porque nós andamos pela fé, não por vista, andamos pela fé, e somos crendo que vamos chegar lá, a qualquer momento desse, nós vamos chegar na glória. Mas a Bíblia, ela traz algumas coisas interessantes. Hebreus 10, versículo 38 e 39, diz: pois o justo viverá da fé. E o versículo 38 vai dizer: e nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que voltam para trás, nós não somos daqueles que se acovardam, nós não somos daqueles que voltam para trás, mas nós somos daqueles que cremos e nos mantemos na posição, marchando em fidelidade sempre para a conservação da nossa alma em Deus. E Deus, ele faz umas coisas maravilhosas que aos nossos olhos, quando a gente olha, a gente fica admirado, porque Deus, ele é tremendo e poderosíssimo. Tem pessoas, irmão, que ele passa tanto tempo na igreja, mas ele parece que ele tem dificuldade de alcançar de Deus milagres e maravilha. Ô pastor, o que é isso? Sim. E de repente, quando ele vê alguém recebendo uma bênção, ele fala: mas por que só fulano que recebe? Por que só fulano que... Por que só Beltrano que... Deus está à disposição de todos nós. É só você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Mas existe também a vontade soberana do Senhor, e Ele te conhece a tua estrutura, conhece a minha estrutura também. Mas nós poderíamos citar aqui um caso, irmão, de Agar e Ismael. Agar teve algumas experiências no tocante ao Senhor, quando estava
no convívio de Abraão e Sara, ou Sarai. Agar, ela teve a oportunidade de se encontrar com o anjo do Senhor. Olha, teve a oportunidade de se encontrar com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor falou com ela. O anjo do Senhor deu um nome para o filho dela. Ismael nasceu. Agar com certeza teve a oportunidade, como todos aqueles que andavam com Abraão, de ver muitas vezes Abraão oferecendo sacrifício a Deus e cultuando ao Senhor. Sim ou não? Sim. Assim como muitos vêm para a igreja e têm a oportunidade de ver a igreja cultuando a Deus, e muitos não conseguem entrar no culto. Ele está dentro da igreja, nas quatro paredes, mas ele não consegue entrar no culto. Mas eu te convido para entrar no culto nesta noite. Eu te convido para entrar no culto nesta noite, para ver o que é que Deus tem para a tua vida e para a minha vida e para a nossa vida. Mas Ismael entrava no culto. Que assunto é esse? Pois é. E quando chegou a hora da dificuldade, a Bíblia vai dizer claro: Abraão dá o pão, um odre de água, despede eles, eles vão, a água acaba. Quando chega em um determinado lugar, a água acabou, com sede, num lugar difícil. Agar, e eu não estou pregando para criticar Agar, eu estou pregando para a gente aprender com a lição da Bíblia. Agar pega o menino e coloca lá e diz: que eu não vejo a morte de um rapaz. E vai fazer o quê? Chorar. Tem alguma coisa errada em chorar? Não. Mas a Bíblia não diz que ela foi clamar, nem orar. E a Bíblia vai dizer que Deus vai bradar do céu e vai dizer: o que tens, Agar? Porque Deus ouviu a voz do rapaz. Vamos para o texto da Bíblia? É melhor, né? Para a gente... Deus vai dizer assim que ouviu a voz do rapaz. E foi e se assentou-se, Gênesis capítulo 21, versículo 16. E foi e se assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, mais ou menos uns 100 metros, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Curiosamente a Bíblia vai dizer assim: e ouviu Deus a voz do menino. Por que a Bíblia não diz assim: ouviu a voz de Agar, ouviu a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Então eu compreendo aqui que Ismael não estava chorando, Ismael não estava desesperado, mas Ismael se lembrou do culto que o seu pai Abraão fazia lá atrás, e ele sabia que o seu pai era um homem de fé. Ele sabia que Abraão acreditava em Deus. Ele sabia que Abraão era amigo de Deus. E ele sabia, porque ele deveria ter visto seu pai muitas vezes orar ao Senhor. Glória a Deus. Agora já está começando a esquentar, irmão. Ele sabia, ele se lembrou e que seu pai falava com Deus. Então ele não foi chorar, ele foi clamar, ele foi pedir, ele foi buscar, ele clamou a Deus. E quando Deus responde, não responde para ele. Olha que curioso. Responde para Agar, diz: o que tens, Agar? E o que é que tens nesta noite? Entra no culto, crente. Entra no culto. Glória a Deus. Entra no culto nesta noite. Agar só olhava, só observava. Agar prestava ali atenção, mas não se envolvia. Eu quero te dizer nesta noite: se envolva no culto. Tem que se envolver no culto, porque Deus tem que ser adorado, Deus tem que ser exaltado, Deus tem que ser glorificado. Se envolva no culto. Tenha fé nesta noite. Tenha fé que Deus trabalha por você. Tenha fé, creia. A mão de Deus não está encolhida, nem os ouvidos de Deus está gravado para não poder ouvir a tua oração e o teu clamor nesta noite. E Deus vai abrir os olhos de quem?
de Agar. E abriu Deus os olhos, e abriu-lhes Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço, e era Deus com o moço, e foram embora. Mas Ismael deixou a marca dele lá, participou do culto com o pai, a fé do pai ficou impregnada nele, a fé do pai ficou lá dentro. Ele saiu com um odre de água e um pão, mas levava dentro dele o que Agar não sabia e não tinha. Ele levava dentro dele a fé. Levava com ele a fé. Talvez você nunca olhou esse texto com essa ótica, mas o Espírito Santo, ele é lindo. O Espírito Santo é tremendo. É o Espírito Santo que abre assim, ó, clareia para a gente aprender alguma coisa nova com a palavra de Deus. E Deus vai se dirigir certinho, Deus vai dizer para ela. Eu ouvi a voz do rapaz. Era como se Deus dissesse assim: você não clamou a mim, mas Ismael clamou. Você chorou, mas Ismael clamou. Você não clamou, mas Ismael clamou a mim, e eu ouvi a voz dele. Eu vou abrir os seus olhos agora para você ver. Abra os olhos e começa a contemplar nesta noite, porque Deus vai abrir um poço e vai te dar água, vai abrir na sua frente. Porque Deus é especialista em abrir coisa onde não tem. Deus chama as coisas à existência como se já existisse. Deus é tremendo, e a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Ismael clamou e esperava que Deus ia socorrê-lo, e Deus lhe socorreu. Só que Deus não foi falar com ele, falou com a mãe, porque Deus precisava tratar ali no coração de Agar. Era como se Deus dissesse assim: olha, a partir de agora, faça o uso da fé como seu filho, porque eu já me encontrei com você lá atrás e deu o nome do seu filho. Eu já falei com você lá atrás, mas você parece que não prestou atenção. Mas a partir de agora, muda a mente e o coração. Acredite, eu vou ser com o moço, eu vou abençoar o moço. Nós estamos falando de fé nesta noite. Não aparece a palavra fé aqui, mas está aqui, está claro. E Deus faz umas coisas tão bonitas, tão tremenda, que para os nossos olhos, irmão, é uma coisa fantástica. Deus vai achar um homem. O mundo está caótico, mergulhado num pecado terrível. Os homens contenderam com o Espírito de Deus. Os homens não queriam saber de Deus. Em outras palavras, assim, ó, querendo brigar com Deus. Eles preferindo o mundo, as coisas do mundo. E Deus começa a procurar, porque só acha quem procura. E a Bíblia vai dizer que Noé achou aos olhos do Senhor graça. Deus está procurando. E de repente vai achar um homem com 500 anos de idade. E Deus faz umas coisas tão tremendas. Porque se Deus tinha um plano de continuar com a raça humana, não poderia ter achado uma pessoa assim mais jovem, com pelo menos uns 70, 50. Foi achar um de 500 anos. E o que é lindo é que a Bíblia é poderosíssima, e essa história, ela vem atravessando séculos e milênios, e nós estamos falando sobre ela nesta noite, para a grandeza do nome do nosso Deus, para engrandecer, porque Deus, tudo que Ele faz é para a glória do seu nome. Tudo que Ele faz é para a glória de Deus. Tudo que Deus faz é para a glória de Deus. Tudo que Deus fizer é para a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida é para a glória de Deus. Tudo aquilo que Ele está fazendo é para a glória de Deus. Tudo aquilo que Ele ainda vai fazer é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Não é para a minha glória. Um homem com 500 anos, com 3 filhos, 3 noras, uma esposa, sem neto. Porque a Bíblia não fala que ele tinha filho. Só entrou na arca 8, então não tinha. Com 500 anos, Deus vai falar com ele. Gênesis capítulo 5. Esse homem era neto de Metusalém, da descendência de Adão, genealogia de Sete. Tinha 3 filhos, uma esposa, 3 noras, 8 pessoas com a sua família. E Deus vai olhar para ele e vai achar graça nele. Mas aí, se você olhar a palavra graça, que é favor imerecido, você vai caçar um pouquinho mais profundo, porque Deus não vai achar graça em quem não tem fé. Deus sabia que tinha fé escondida lá no coração de Noé. Deus sabia.
Se você achou graça aos meus olhos, com 500 anos de idade. E era Noé, da idade de 500 anos, versículo 32 do capítulo 5. E ele gerou Sem, Cã e Jafé. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. E nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigante na terra. O versículo de número 5: e viu Deus que a maldade do homem se multiplicava, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A Bíblia vai dizer que Deus se arrepende de fazer o homem. Diz: vou destruir o homem, no versículo 7. Mas no versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus vai achar Noé com 500 anos e vai achar graça diante dos seus olhos. E quando Deus acha Noé e acha graça diante dos seus olhos, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com Noé e vai dar uma ordem para Noé e vai mandar Noé construir uma arca, e vai avisar para Noé, que Hebreus capítulo 11 vai dizer que Noé, divinamente avisado, preparou a arca para salvar ele e a sua família. Divinamente avisado, quer dizer, Deus falou com ele: olha, vou destruir, mas você tem que preparar uma arca para salvar você e a sua família. Agora, é interessante, irmão, que quando a gente lê o texto, parece que já vai logo acontecer. Mas Noé vai levar 100 anos trabalhando. Se eu vou trazer o dilúvio, constrói a arca. 100 anos trabalhando. Não foi 120 anos que Noé levou para construir a arca, foi 100 anos. Ele tinha 500 anos quando Deus achou ele. Quando ele entra na arca, ele estava com 600 anos. Então 100 anos ele levou trabalhando. A Bíblia não diz assim, ó: Deus disse: você constrói uma arca, fica tranquilo, eu vou preparar as madeiras para você, tudo certinho. Vou preparar as madeiras, você constrói a arca, eu vou te dar tudo, vou dar tudo na sua mão, você constrói a arca e salva você e sua família. Construa a arca, eu vou te dar as medidas. Deu as medidas para ele, faça conforme aquilo que eu te falei, as medidas estão aí. Em outras palavras, agora assim, ó: corra atrás dos materiais para você construir a arca, eu vou trazer o dilúvio na terra. E Noé vai atrás, irmão, e começa a trabalhar. Se hoje, com toda essa tecnologia, para construir uma embarcação do porte daquele, levaria muito tempo, os irmãos, imagina com as ferramentas. Por que levou 100 anos? Imagina as ferramentas, mão de obra. A Bíblia não diz que Noé era carpinteiro, teve que aprender muita coisa, teve que batalhar muito, mas uma coisa Noé nos ensinou: perseverança, fé, paciência, confiança, esperança. Paciência, perseverança, fé, confiança. Paciência, perseverança, fé e confiança. Todo dia ele ia lá trabalhar na arca, todo dia. E alguém passava, eu acredito, que dizia: o que está fazendo aí? Estou construindo uma grande embarcação. Por quê? Porque Deus mandou. Mas como assim? Deus falou. Mas o que está acontecendo? Eu tenho que construir a arca. Mas por quê? Porque Deus vai mandar um dilúvio. Que é isso? Está doido? Que dilúvio o quê? Deus falou que vai mandar um dilúvio e mandou eu construir a arca. Então eu estou construindo a arca porque Deus mandou. E alguém passava e zombava, e talvez maneava a cabeça, como se alguém tivesse doido. É como hoje, quando nós dizemos assim: a igreja está esperando Jesus voltar. A igreja está esperando o arrebatamento da igreja. A igreja está esperando o soar da última trombeta. A igreja está aguardando para ser arrebatada. Nós pregamos e dizemos: os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, e juntos, num abrir e piscar de olhos, estaremos com o Senhor nas nuvens, e das nuvens adentraremos as mansões celestiais. Aí alguém olha para nós e diz: está doido.
mas eu tenho fé, porque eu já estou na arca chamada Jesus Cristo de Nazaré. Eu já estou nesta arca faz 39 anos que eu estou dentro desta arca. Aleluia, ela está, mais uma hora eu vou ser arrebatado juntamente com a igreja, junto com os irmãos, junto com meus irmãos de todas as partes do planeta Terra, povos, tribos, línguas e nações que foram compradas com o sangue de Jesus. Estaremos juntos. E alguém disse: é loucura, porque o mundo aí fora é colorido, é tudo, nós estamos vendo os prédios, aviões, navios e tantas coisas bonitas, carrões e carros enormes, carros, meu Deus, tantas coisas, a tecnologia avançadíssima. Alguém disse: é loucura. Não, não é. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que eu não vejo. Eu creio que Jesus voltará para buscar a igreja, assim como Noé construiu a arca em 100 anos. E Deus lhe sustentou, e Deus lhe abençoou. Acredito que os filhos também trabalharam. Eu tenho fé para acreditar que as noras também trabalharam. Alguma coisinha fizeram lá na arca. A esposa também, porque era eles, não tinha assim, irmão. Quem poderia? A fé era dele, e ele conseguiu. Agora vamos ampliar mais um pouquinho. Contagiar o coração dos 3 filhos sem cães de fé, para ajudá-los a construir, porque se ele não tivesse conseguido contagiar o coração dos 3 filhos, das noras e da esposa, eles não teriam entrado na arca. Eles teriam a opção de ficar com o mundo e sofrer o dilúvio, mas eles acreditaram na palavra que Noé falou. Deus falou com Noé, Noé falou com os filhos. Veja a importância de sempre falar com nossos filhos sobre a fé em o nosso Deus. Fala para ele deitado, assentado, andando no caminho, assentado, junto à tua cama, na tua mesa, onde você estiver, dentro do carro, dentro do ônibus, aonde você estiver, no avião, no navio, onde você estiver. Sempre fala de Jesus. Fala da fé em Deus. Enche o coração dele de fé, de esperança. Enche o coração dele de fé, de esperança. Eu imagino que chegou o dia que sem cães de fé, Pai, mas nós já estamos, já faz 50 anos, Pai, trabalhando na arca, a gente não conseguiu terminar ainda. Vamos um pouco mais para frente. Deus falou que o dilúvio vai vir, e é para a gente construir a arca, e nós vamos construir essa arca, e nós vamos terminar essa arca. Nós começamos e vamos terminar essa arca, porque quando a gente terminar, o dilúvio vai chegar. E Deus vai nos salvar, vai salvar a mim, vai salvar você, a sua esposa, vai salvar os seus irmãos, as esposas, a minha esposa. Nós vamos entrar dentro da arca e nós seremos salvos. Esse período de 100 anos, eu quero entender, irmão, que também foi um ato de misericórdia de Deus para com os homens, para que eles vissem aquele trabalho tão penoso. Os irmãos imaginam o tamanho das madeiras para tirar uma tábua hoje. Meu Deus, para tirar uma tábua, uma tora de madeira, pastor Naziel, como que é complicado levar, transporte até de caminhão. Os irmãos imaginam cortar uma árvore enorme para tirar as tábuas. Bateu, arrumar pregos para poder pregar aquilo. Não tinha furadeira igual tem agora, não tem parafusadeira, não tinha nada. Mas tinha uma coisinha chamada fé, que mexia com o coração de um homem de 500 anos, e dizia: não vou conseguir fazer a arca. Deus mandou, Deus falou, eu vou conseguir fazer a arca. Vamos para frente, vamos trabalhar. Eu digo para os irmãos nesta noite: vamos para frente, vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando, vamos continuar batalhando, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Glória a ti, meu amado. Aleluia. Glória ao teu nome. Quer ver? Versículo 6 do capítulo 7 do livro do Gênesis vai dizer assim: e era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, eu estou comprovando dentro da Bíblia que ele levou 100 anos para conseguir construir a arca. Não desistiu, não desanimou, não parou, não voltou para trás, não titubeou, não ficou igual a onda do mar, uma hora acreditando, outra hora não estava acreditando. Os filhos pode até ser que
em algum momento, porque o coração jovem é um pouquinho diferente do nosso, que já com mais experiência, pode até ter que querer parar, chamar o pai para desistir, mas o pai firme, para frente, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Glória a Deus. Será que Deus está falando com você nesta noite? Vamos para frente? Vamos para frente, porque tu não sabe o que Deus tem para ti amanhã. Vamos para frente, vamos para frente, para frente, vamos para frente, confiando no Senhor, avançando, sempre avançando, confiando no Senhor. Hebreus 11:7 diz que a fé de Noé ela foi citada em Hebreus, melhor dizendo. Ela transpassou o Velho Testamento, passou os períodos de Cristo, passou o Novo Testamento, e o escritor dos Hebreus registrou a fé de Noé. Pela fé foi divinamente avisado e construiu a arca. Mas Ezequiel vai citá-lo também, vai falar da sua retidão, da sua perseverança. Ezequiel 14:14 vai falar de 3 homens. Pode colocar esse versículo para mim, por favor, aí, os irmãos do telão? Ezequiel 14:14. Está funcionando o telão hoje? Ainda que estivesse no meio delas, esses 3 homens, olha lá, olha quem vai aparecer lá: Noé, Daniel e Jó. Porque Deus estava usando Ezequiel para tratar sobre juízo com Israel. Ele vai dizer que pela justiça livraria apenas a sua alma, mas ali está falando de Noé. Por quê? Porque Noé foi um homem que praticou a justiça num período de tempo caótico, nebuloso, terrível do seu tempo, mas ele procurou praticar a justiça pela fé em Deus. Então Ezequiel vai falar dele. Na verdade é o Espírito Santo quem colocou no coração de Ezequiel. Coloca o nome de Noé aí. Coloca o nome de Noé aí, porque lá atrás ele foi perseverante, ele construiu, ele obedeceu, ele creu, ele acreditou. Coloca o nome dele aí. Pedro também vai citar a sua perseverança, 1 Pedro 3:20, coloca aí para mim, por favor, já estamos caminhando para finalizar. Hoje é um culto de ensino, tem que... Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé. Olha Noé citado ali de novo. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Olha o nome de Noé citado por Pedro, aquele que andou com Jesus, que andou sobre as águas. Olha lá citando Noé, mas é o Espírito Santo honrando a fé daquele que lá atrás foi perseverante, obedeceu, creu e concluiu a obra que ele começou. E Pedro ainda vai dizer assim, ó, 2 Pedro 2:5, coloca aí para mim, por favor. Pedro vai dizer, ele era pregoeiro, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a quem, irmão? Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. E Hebreus 11:7, já vou caminhar para a conclusão. Hebreus 11:7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito o quê? Herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha, honrado, herdeiro da justiça, que é pela fé. Será que você pode exaltar o nome de Jesus? O ato de Noé, a fé de Noé, que não transparece
nas páginas da Bíblia Sagrada com o nome fé, estava lá dentro, mas Deus conseguiu enxergar e ver, porque Deus vê todas as coisas. Deus lhe honrou e disse: eu vou deixar registrado para inspirar o meu povo que vai se reunir na cidade de Araraquara na noite e tal, e alguém vai falar desse nome, e outros ainda vão falar desse nome, porque ele foi feito herdeiro, ele será herdeiro da justiça. E para concluir, irmão, a fé tem tamanho. Que é isso, pastor? Está citando o que aí? Tem sim, senhor. Mateus 17, 20 para mim, por favor. Primeiro, ela pode ser pequena. Mateus 17, 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. A fé tem tamanho. Ela pode ser o quê? Pequena. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha, o tamanho de um grão de mostarda pode causar um efeito tão poderoso que pode causar interferência na natureza. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Veja a potência que é a fé em Deus. A fé em Deus. A fé em Deus. A fé em Jesus. Veja a potência que é. A fé pode ser grande. Mateus 15, 28. Lembra da mulher que vinha gritando atrás de Jesus? Socorre-me, socorre-me, socorre, minha filha está miseravelmente endemoniada, socorre-me, socorre. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua. Então uma fé, ela pode ser grande, ela pode ser pequena, ela pode ser grande. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Fé grande. Os discípulos já disseram assim: a fé de vocês está pequena, mas essa mulher que não era da linhagem de Israel, cananeia, vinha gritando, já disse: grande é a tua fé, seja feito para contigo como deseja. E desde aquela hora sua filha ficou liberta. Mas ela ainda tem um outro tamanho, que aí agora já não dá nem para dimensionar. Mateus 8 e 10, cita aí para mim, por favor. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. É pequena, mas funciona. É grande, também funciona. A tanta faz coisas extraordinárias. Posso orar com a igreja? Amém, meus irmãos? Isso é só uma pincelada. Isso aqui tem muito assunto aí. Tem os outros pastores que vão... Meu Deus. Como é que está a sua fé nesta noite? Está pequena? E ainda vou falar uma coisa interessante, irmão. Ela pode ser pequena, mas ela tem que estar inteira. Não pode estar partida. Ela pode ser grande e não pode estar partida. Como assim? Não pode, não pode. Tudo que está dividido não prospera. Se você pegar um grão de mostarda e colocar do lado visível de uma banda de melancia, qual que é maior? Na nossa ótica, a banda de melancia não é. É a fé, é o grão de mostarda que está inteiro. Ele não está partido. Dá para entender nesta noite? Não tem uma fé partida, mas tem uma fé pequena, mas seja inteira. Lázaro morre, aleluia, Lázaro morre. Alguém disse: teu amigo morreu, eu vou lá. Passa-se 4 dias, e quando ele chega, Marta vai se queixar muito, e Jesus vai dizer para ela: Marta, não te hei dito, Marta,
que se creres verás a glória de Deus. Quando ele manda tirar a pedra, alguém fica, mas está cheirando mal. Marta, não te hei dito, Marta, que se creres verás a glória de Deus? Quer ver a glória de Deus? Quer ver a glória de Deus? Quer ver a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Mantenha sua fé inteira. Não tenha dúvida, creia. E há quem diga ou queira ousar a dizer que para Deus realizar milagre não precisa de fé. Como assim? Se eu tenho que ter fé para crer no Senhor, se eu tenho que ter fé para me aproximar, como que não precisa de fé para Deus agir e fazer milagre? Claro que precisa de fé em Deus para Deus operar o milagre. Eu quero orar com você agora. Antes da oração, posso fazer o apelo? Quero perguntar se tem alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida para Cristo, ou alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor. Sua fé antes poderia ser perfeita, mesmo pequena, mas você tinha uma fé inteira, mas de repente se partiu e você voltou para trás, voltou para o mundo, voltou para a vida de outrora. Mas Deus tem falado nesta noite para ser perseverante como Noé, para ser perseverante como aqueles que têm fé e acredita que Deus é poderoso. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida para Cristo, ou alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Temos alguém? Tem alguém nesta noite? Tem sim. Glória a Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que os anjos fazem festa quando alguém se arrepende diante do Senhor. A fé é a ferramenta que Deus colocou em nós para viver neste mundo caótico, tenebroso e assustador. Mas aquele que tem fé vive em esperança. Vive em esperança. Vive em esperança. A fé é como uma âncora que estabiliza um navio, principalmente os navios de antigamente. Ele estava ali, lançava-se a âncora ficava submersa, ninguém via aquela âncora, mas o navio estava estabilizado. Alguém olhava, o navio estava estabilizado, porque a âncora estava submersa. Às vezes ninguém está vendo, mas Deus conhece a tua fé, e a fé estabiliza a tua embarcação nesta noite. A tua fé estabiliza, a tua fé em Deus estabiliza a tua embarcação em Cristo Jesus nesta noite. Estendam as mãos para cá. Está vindo mais uma pessoa ali, ó. Deus quer estabilizar a vida de vocês. A fé é a âncora que em Deus estabiliza a vida do homem. Temos a terceira pessoa para Jesus nesta noite. Temos a terceira pessoa, a terceira vida para Cristo. Alguém que esteja afastado, quem sabe aí assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, deseja entregar a vida para Jesus. Nós podemos estar distante, mas Jesus, Ele é Deus de perto e Deus de longe também. Ele te alcança aí onde você está. E está chorando bastante, é porque o Espírito Santo lhe convenceu, e já nasceu fé ali dentro daquele coração, para adorar e glorificar o nome de Jesus. Estendam as mãos para cá, vamos orar. Pai de amor e de misericórdia, ministramos a Tua palavra nesta noite. Uma palavra simples, mas uma palavra de esclarecimento para a Tua igreja. Uma palavra de condução. Uma palavra, Senhor, que nos faz trilhar a cada dia em esperança, aguardando o arrebatamento da igreja. Abençoe essas vidas que aqui estão diante do altar, aceitando a Ti como o Senhor e Salvador da sua alma. Perdoe os seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida, lhes dê vitória e usa eles na Tua obra. Pedimos a Tua bênção em favor do Teu povo, da Tua igreja, que eles possam aprender a executar a fé, mesmo sendo pequeno ou grande, ou que tenha em abundância. Oh, aleluia, porque Tu és Deus e Tu tens poder para realizar grandes feitos na terra, em nome do Senhor Jesus.